Bom, para começo de conversa, né, a gente tem que pensar no fato de que o Brasil chegou onde chegou, e eu estou me referindo aos atos terroristas, criminosos e assassinos, comportamento de gente assassina. Porque o que fizeram com um policial militar lá, ali iam matar ele. Não só ele, né? Tinham dois cavalos ali que foram atingidos também, e eles machucaram os cavalos e tal. Animais inocentes, que não, é coisa de gente cruel. E a pergunta que deve orientar o nosso pensamento é a pergunta que nos leva ao começo de tudo. Ao começo de tudo. E qual é o começo de tudo? Pelo menos desse período, né, do surgimento do que se chamou, que passou a se chamar bolsonarismo, até a escalada, né, desse movimento, desse sentimento, desse espírito, como eu gosto de chamar, desse espírito, essa escalada até onde chegou, até chegar onde chegou, né? Superar a autoridade das instituições e, e seu aspecto, digamos, inabalável, né? Porque foi uma escalada, porque da redemocratização para cá não tinha acontecido isso ainda. Ninguém não tinha invadido o Congresso daquela forma como fizeram. Até armas roubaram lá dentro. Roubaram. Porque de fato são criminosos, né? Aquela coisa de ficar apontando esquerdista, ladrão, não sei o quê, blá 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 blá, tudo hipocrisia. E é por isso que a gente tem que remeter ao começo de tudo. E o começo de tudo é o quê? Eu costumo dizer que o começo de tudo, no sentido primeiramente teológico, bíblico, o começo de tudo é Cristo. Aí você pode pegar essa fala da Bíblia, a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. E isso significa começo e fim. Então, você pode pegar isso metaforicamente, você pode entender da maneira que você quiser. Não muda o sentido da mensagem, não muda. Você pode entender literalmente, não muda. É porque tudo remete, tanto um tipo de leitura como a outra, sendo metafórico ou não, vai remeter ao fato de que Cristo é quem é. E eu não digo aqui que ele é quem é, me referindo ao nome de Cristo, né? Nós não tratamos o nome como os judeus tratavam o nome. O nome na época dos judeus lá, o nome no contexto bíblico é algo profundamente relacionado à pessoa do indivíduo. Aí não dá de entrar aqui nessa discussão agora, porque não cabe nesse vídeo, mas é bem por aí. E então, se Cristo é o começo, então acho que tudo deve começar por lá. E se você muda o começo, a característica, a personalidade do começo, veja bem, eu falei de nome, agora estou falando de personalidade. Mas no contexto dos judeus é que tinham uma relação necessariamente profunda. Nós não. Nós podemos colocar o nome de Jesus em qualquer psicopata assassino aí. Pode chamar ele de Jesus se quiser, pode chamar de Emanuel, pode chamar de Messias, né? Messias, que seria o ungido de Deus. Aí você sabe quem é que chama Messias, né? Pois é. Então, quando a gente muda a característica desse princípio que é Cristo, tudo desanda. Aí que a gente tem que lembrar lá das campanhas que começaram ali em 2018, mas antes mesmo, ali em 2017, já tinha, né, aquela mistura de religião, eu vou chamar de religião porque não é o evangelho, mas o evangelho na sua forma literária, assim, conhecereis a verdade vos libertará, isso é um princípio. É um princípio. Tá? O princípio, pelo menos do ponto de vista formal, um princípio que expressa a plenitude do evangelho. Porque quando Jesus diz isso, conhecereis a verdade vos libertará, ele tá dizendo assim, ó, discípulos, conheçam a mim e eu vos libertarei, porque a verdade sou eu, Jesus Cristo, né? Tanto é que ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém volta a Deus senão por meio de mim. Eu sou o caminho, né? É isso? Pois é, só que qual é o princípio do problema? O princípio do problema é a mistura. A mistura, conhecereis a verdade vos libertará. Palavras que saem da boca dos santos, que se refere a ele, né? Com uma outra fala. Bandido bom é bandido morto. Que não é uma fala que sai da boca dos santos. Você pode dizer que sai, no mínimo, da boca de Adão. Pode sair da minha, pode sair de qualquer um, mas não da boca de Cristo. Mas no mínimo da boca de Adão e no máximo da boca de Satanás. Que sai. Dali sai, bandido bom é bandido morto. Não, em Jesus é o contrário. Jesus não diria isso. Jesus não diria, nem diz, nem vai dizer nunca. Então, o erro está ali. Agora, é muito interessante que eu acabei de ver na Folha de São Paulo uma matéria intitulada assim:
Pastores pró-Bolsonaro criticam atos. Aí depois vem aqui, né? E Malafaia diverge. Não vou entrar aqui na questão do Malafaia. Agora não, depois eu faço um vídeo. Mas essa história de que pastores pró-Bolsonaro criticam atos, os atos terroristas, né? Atos golpistas no domingo tiveram participação de religiosos. Líder da Renascer diz ver protesto grotesco. Gente, ó, vou falar uma coisa aqui. Se você é crente, não é pastor, aí você apoiou ou ainda apoia, você é inexcusável diante de Deus. E se você é pastor, pior ainda. Pastor pró-Bolsonaro não pode tirar o rabo da reta agora. Não dá. Essa é a conclusão que a gente faz. Por causa do que eu falei no começo. O princípio foi alterado. Quando você mistura essas duas palavras-chave, palavras essenciais, conhecereis a verdade vos libertará, e bandido bom e bandido morto, foi essa mistura que não tem como acontecer, essa tentativa de misturar, né? Misturou sim, de fato, mas na cabeça de quem aderiu ao Bolsonaro. Então, se isso aconteceu, você viu um cara fazendo propaganda de arma, você viu ele pregando a violência, eu discuti muito, briguei, desfiz amizade, clima tenso dentro da própria família por conta disso, desde 2018. E a minha fala, eu tenho que repetir aqui, era cuidado com esse tipo de espírito, porque eu vi que não tinha como juntar uma coisa com a outra. Falei, isso não dá certo. Como dizia o Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, né? Já avisei que isso vai dar merda. Então, a partir daí, a coisa foi crescendo, né? Tivemos uma pandemia, uma gestão diabólica da pandemia. Diabólica. O cara matou 600 mil pessoas. 600 mil pessoas, ou porque deu 100, 150, aí talvez até próximo de 200 mil, a gente teria como o natural pelo tamanho do Brasil e tal. Né? E o vírus era mortal. Era não, é mortal. Ainda tá matando gente ainda. Mas não como antes, mas tá. Fato é que a gestão dele já veio para as pessoas enxergarem quem esse cara era, já que não conseguiram enxergar fazendo uma comparação com quem Cristo é, repito, não é quem Cristo é pelo nome, ou pelo título de Messias ou de Filho de Deus. Não, é quem ele é no sentido da expressão dele próprio, personalidade. Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém volta a Deus senão por mim. E ele disse, se alguém te bater num lado da face, vire o outro. Opa, então não dá para fazer propaganda de arma, para que você quer arma? Para se defender? Pois é. Se alguém te bater num lado da face, vire o outro, acabou. Em Cristo não tem legítima defesa. Crente que apoiou e ainda apoia Bolsonaro, tinha que pegar um cara desse, botar diante de uma lousa bem grande, daquelas antigas que escrevia com giz mesmo, né? E colocar ele para escrever essa frase. Em Jesus não há legítima defesa, porque é um princípio conclusivo muito básico. Que a partir daí você discerne tudo na vida. Tudo. Ah, não, mas então eu tenho que ser que nem Jesus, pelo amor de Deus, o cara vai me assaltar e eu vou dar carata, o cara vai me bater, eu vou virar outro lado. Não, não, Mateus 16. Quem quiser me seguir, tome sua cruz. Eu estou resumindo aqui, né? Assim que ele fala. Quem quiser me seguir, venha, não é obrigado. Ah, não, mas aí, como é que eu faço? Então não dá para aceitar Jesus. Né? A primeira coisa para você aceitar Jesus, no sentido de você aceitar ele e seguir os passos dele, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar a imagem dele como ele é. É a imagem de um Deus que dá cara a tapas. Amem os vossos inimigos. Não é inimigo bom e inimigo morto. É só tirar a palavra bandido e colocar inimigo. Pra você ver. Bandido bom e bandido morto. Isso é uma frase de Satanás. Ela foi projetada no coração de Satanás. E o relato do Jardim do Éden mostra que o Adão, ou seja, nós, colhemos da essência de Satanás quando aceitamos a mentira dele. E foi por meio. A mentira é o veículo dessa morte. A mentira é o veículo da morte. Porque foi por meio da mentira que o Adão morreu. Não coma dali, porque morrerás. O resultado é a morte. E é por isso que Jesus fala assim com os judeus: vosso pai é o diabo. E ele tem sido, desde o início, estou resumindo aqui, desde o início ele tem sido mentiroso e homicida. Ele é mentiroso, ele mente e é homicida desde o início. É por isso, ele é homicida porque ele mata por meio da mentira. Mas você fala, fala e repete, e repete, e repete infinitas vezes, não adianta. Acabei de conversar com uma bolsonarista aqui.
Aí ela me deu umas respostas aqui, que ela postou umas coisas aqui nos stories, relacionando, né, o Bolsonaro com Jesus, com Deus. É difícil, mas nosso papel é o quê? Dizer o que tem que ser dito. É dizer o que tem que ser dito. Então, mudar a imagem de Jesus e confundir quem ele é, não é confundir Jesus como um não filho de Deus, como um não Messias, não. Ou como alguém que não se chama Jesus. Não, não tem a ver com nome, nem com títulos. É a expressão do que ele é. Puro amor. No alto da cruz, Pai, perdoa-os. O que esse povo ainda quer? Mas aí vem a religião, vem a igreja institucionalizada, muda tudo. Tudo. Aí o povo vai, acha que aquilo ali é divino, de verdade, tem a ver com Jesus e vai e se sente psicologicamente, sou salvo. Será? Você pode ter uma surpresa. Então esses pastores pró-Bolsonaro, Malafaia, eu nem vou nem falar aqui, eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Tá? E eu não tenho medo nenhum de dizer assim, eu não tenho esse capricho religioso de dizer assim, ah não, não pode falar que fulano de tal tá indo pro inferno. Ele tá sim, claro que tá. Jesus diz que a vida eterna se dá pelo conhecimento dele próprio, de Cristo. Ele diz. João capítulo 17, é só ler lá. A vida eterna consiste em conhecer o teu filho, ele fala, orando ao Pai. Como é que isso? Quem sou eu para mudar isso? E quem apoia esse bolsonarismo, Bolsonaro ou apoiou, é porque não conheceu ele. Se não conheceu, então como é que eu posso dizer que o cara é salvo? E se naturalmente o Adão já é condenado, então pronto, então você está indo para onde? Mas a religião tem um poder, assim, uma psicologia gigante no indivíduo, de enfiar na cabeça dele que ele é salvo. Porque ele pratica rituais. Porque ele não ri de piadas que tem o nome de Jesus, ou talvez dos apóstolos, o meio, ou de Deus. Porque ele não é ateu. Sabe-se lá quem é ateu. Do mesmo jeito que não se sabe quem é crente de verdade. Só porque o cara declara uma coisa ou outra. Quero ver na existência, na prova da existência, quem é crente, quem é ateu. É a existência que prova, não é o discurso, não. E é pela existência do próprio Cristo que ele revela quem ele é. Não é por causa do nome e dos títulos, não. Então, para começar, nossa conversa sobre essas coisas que aconteceu ontem.